Boa noite, gente. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês hoje, pra gente fazer uma revisão pra prova final, tá? Eu não tô ao vivo com vocês hoje, como a gente costuma estar, até porque nesse horário vocês devem estar fazendo prova de outro professor, espero que estejam arrasando, né? A minha vai ser no dia 26, então vocês aproveitem esse vídeo, aproveitem esse final de semana, bem friozinho, de quarentena, a gente não pode fazer nada, para estudar bastante teoria geral do processo e arrasar na terça-feira, tá? Eu vou estar com vocês terça, pelo WhatsApp, o tempo inteiro. Eu vou estar lá, vou estar monitorando no sistema faculdade. Qualquer problema que vocês tiverem, eu quero que vocês entrem em contato comigo. Vocês não vão estar sozinhos, eu vou estar com vocês o tempo inteiro, tá? E podem ficar tranquilos. Eu sei que vocês estão um pouquinho, né, apreensivos, ansiosos, é normal. Mas vocês estão sofrendo à toa, gente. Vocês vão ver a hora que acabar a prova, falar, nossa, sofri à toa, foi tranquilo. Vai ser tranquilo, vai dar tudo certo, eu tenho certeza, tá? E qualquer coisa, entre em contato comigo. Eu só não ajudo dando as respostas da prova. Porque eu já avisei, vocês lembram? Na terça-feira, que eu não dou cola. Eu sou dessas, tá? Bom, vamos começar trabalhando com o nosso estudo dirigido. E depois a gente vai trabalhar com as questões do simulado, que vocês fizeram terça-feira agora, dia 19, que teve gente que arrancou os cabelos aí como questão. Eu tô sabendo, tá? Então vamos lá. Bom, primeira questão, né? Quais são as condições da ação? Primeiro, gente, a gente vai perguntar o seguinte: o que são as condições da ação? São condições para a existência válida do processo. Então, eu tenho três condições que são condições para a existência válida do processo. Quais são essas condições? 1. Legitimidade de parte. 2. Interesse de agir. 3. Possibilidade jurídica do pedido. Ok? Legitimidade de parte. A parte tem que ser possível titular do direito ou titular da obrigação. Se ela é autora, ela é possível titular do direito. Então, a gente tem que analisar. Fulano ajuizou a ação. Se esse pedido for julgado procedente, o direito é dele mesmo? Possível titular do pedido, né? O réu. Possível titular da obrigação. Se o réu for condenado, é ele que tem que cumprir a sua obrigação? Se a resposta for sim, eu tenho legitimidade. Se a resposta disser que não, eu tenho uma ilegitimidade. Eu deixo de ter a legitimidade, tá? Interesse de agir. Gente, não tem nada a ver com vontade de ajuizar a ação, com interesse de ajuizar a ação, tá? Isso é vontade, isso é desejo. Interesse de agir tem a ver com duas coisas: necessidade e adequabilidade. A necessidade tem a ver com a existência de um conflito. É necessidade de tutela jurisdicional. Existe um conflito? Então eu tenho necessidade. E a adequabilidade, eu tenho necessidade e tenho que usar o procedimento adequado, tá? E por fim, a possibilidade jurídica do pedido. O pedido tem que ser previsto ou pelo menos não defeso, não proibido em lei. Não objeto não pode ser ilícito. Além disso, eu tenho mais duas coisas importantes para falar sobre condições da ação. Primeira coisa, nocível. Eu tenho só condições da ação nocível, legitimidade de parte e interesse de agir. Só, não tem a possibilidade jurídica do pedido. Penal, interesse de agir, legitimidade de parte e possibilidade jurídica do pedido. Então, a possibilidade jurídica do pedido, ela é uma condição da ação no penal, mas ela não é nocível. Ok? Segunda coisa, carência de ação. Faltou qualquer uma das condições da ação, ou faltou duas, ou faltou as três, eu falo que existe uma carência de ação. O que nos leva para a segunda pergunta, tá? O que é carência de ação? É a ausência de uma das condições da ação. E qual que é a consequência jurídica dela? O que acontece se tivermos carência de ação em um processo? O processo será extinto sem resolução do mérito. Então, quando a gente não tem uma das condições da ação, ocorre a carência de ação e a consequência jurídica, a extinção do processo sem resolução do mérito. Terceira questão. O que acontece se houver conexão entre duas ações? O que é conexão? São duas ações com partes diferentes e a mesma causa de pedir ou mesmo pedido. Então, eu tenho duas ações, partes diferentes, mas a mesma causa de pedir ou mesmo pedido, tá? Artigo 55 do CPC. Quando tem essa situação, gente, o ideal é que essas ações sejam julgadas juntas.
Primeiro, para garantir a economia processual, elas vão ter uma instrução e uma sentença resolvendo 2 conflitos, uma audiência, uma sentença que resolvem 2 conflitos. E eu também evito sentenças contraditórias, porque eu tenho 2 causas com o mesmo pedido. E aí, numa é julgada procedente e a outra improcedente, posso ter ali sentença contraditória. Então, nesse caso, o ideal é que elas sejam julgadas juntas, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Além da conexão, eu vou aproveitar para falar também da continência. Continência parece com a conexão. Na continência eu tenho 2 ações com as mesmas partes, a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma é mais abrangente que o de outra, tá? O pedido de uma é maior, ele engloba o da outra, mas ele tem outras coisas também. Mesmo raciocínio, elas devem ser julgadas juntas por uma questão de economia processual e para evitar decisões contraditórias. Só que a gente entra numa questão, beleza, elas vão ser julgadas juntas, mas uma está na primeira vara, a outra está na segunda. Onde é que elas vão ficar? Na primeira vara ou na segunda? Depende, elas vão ficar onde for o juízo prevento, que é a 4ª questão. O que é o juízo prevento? Artigo 58 e 59 do CPC. Juízo prevento é onde primeiro se ajuizou a ação. Então, se eu primeiro ajuizei a ação na segunda vara, a ação da primeira vara tem que ir para a segunda para elas serem julgadas juntas. Elas vão ser apensadas, reunidas. O termo técnico é apensadas, tá? Se eu ajuizei a da primeira vara, a da segunda tem que ir para lá, para elas serem apensadas lá. Juízo prevento, onde primeiro se ajuizou a ação. Ok? Bom, a 5ª e a 6ª questão é litispendência e coisa julgada. Eu gosto de explicar junto, tá? Porque elas têm muito a ver. São primas de primeiro grau, muito próximas. Bom, para a gente entender litispendência e coisa julgada, a gente tem que saber quais são os elementos da ação. E quais são? Partes, causa de pedir e pedido. A gente fala que uma ação é idêntica à outra quando elas têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Para a gente identificar uma ação e saber se ela é igual ou diferente de outra, a gente tem que observar se elas têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, tá? Quando as 2 ações tiverem os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, elas são idênticas. Se elas estiverem tramitando ao mesmo tempo, se os 2 processos estiverem correndo ao mesmo tempo, eu falo que eu tenho litispendência. Então, o que é litispendência? 2 ações idênticas, com os mesmos elementos, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, tramitando ao mesmo tempo. E a coisa julgada também são 2 ações idênticas, também 2 ações com os mesmos elementos, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Só que uma já foi julgada com sentença definitiva, que resolve o mérito, já resolveu esse conflito. Aí vai lá e ajuiza a ação de novo. Então eu tenho uma julgada e uma tramitando, e elas são idênticas. Posso ficar resolvendo o conflito toda hora, o mesmo conflito? Não dá. Tanto no caso da litispendência, no caso da coisa julgada, gente, não dá. Eu vou gastar 2 processos para resolver um conflito só, falta de economia processual. E o pior, eu posso ter sentenças contraditórias, porque uma pode estar na primeira vara e a outra está na 10ª. Um juiz julgar procedente, o outro improcedente. É falta de segurança jurídica. Então, uma delas vai ter que ser extinta. A gente preserva a que está no juízo prevento, onde primeiro foi ajuizada. E extingue a que foi ajuizada por último. Então, será sempre extinta a que foi ajuizada por último e mantida a que foi ajuizada primeiro. Tá? E é a pergunta 7, né? Qual a consequência processual da litispendência e da coisa julgada? É essa, né? O processo será extinto sem resolução do mérito. Qual? Daquela que foi ajuizada por último. Eu continuo com a que foi ajuizada primeiro e vou extinguir a que foi ajuizada por último. 8ª questão. E última. Quais são os critérios de competência? Competência, gente, é a atribuição dos órgãos judiciários. É onde eu devo ajuizar as ações, tá? Eu tenho 2 competências, a absoluta e a relativa. A competência absoluta é uma questão de ordem pública. Então, ela pode ser arguída pelo juiz e pelas partes a qualquer momento e não pode ser modificada, não pode ser prorrogada. A competência relativa é uma questão de ordem privada.
ela pode ser arguída somente pelas partes no prazo legal e pode ser prorrogada, pode ser modificada. A competência absoluta tem 2 critérios, tá? Porque absoluta é relativa à classificação, mas cada uma delas tem 2 critérios. Absoluta, competência em razão da matéria e competência em razão da hierarquia. A competência em razão da matéria tem a ver com o ramo do direito. Então, eu vou ajuizar a ação dependendo do ramo do direito. Eu vou na vara civil, na vara de família, na vara criminal, na vara de sucessões, tá? Esse é o critério em razão da matéria, né? Critério material. Agora, eu tenho outro critério de competência absoluta, que é em razão da hierarquia, que tem a ver com o ramo, né? Com a instância. Primeira instância, segunda instância, né? Normalmente, a gente ajuiza a ação na primeira instância e recorre para a segunda. Alguns casos, eu tenho a competência originária direto da segunda instância, ou até das instâncias superiores. Ajuizar a ação contra o prefeito, na segunda instância, contra o governador, no STJ, contra o presidente, no STF. Eu já falei para vocês que não existe terceira e quarta instância igual a Globo fala, não, né? É STJ e STF. São instâncias superiores e não terceira e quartas instâncias. Então, esses são os critérios da competência absoluta. E da competência relativa, 2 critérios. Em razão do território, do local onde eu devo ajuizar, e a gente estudou profundamente a competência civil territorial, artigo 46 a 53 do CPC, volta lá e lê esses artigos, dica para a prova. E a competência em razão do valor da causa, se vai ser no juizado, né, ou se vai ser na justiça comum, tá? Então, quais são os critérios de competência? Absoluta, material, hierarquia, relativa, territorial e valor da causa, tá? Agora, gente, vamos passar para o simulado. Cadê o simulado? Tá aqui. Vamos lá. 3 questões do simulado. É óbvio que as questões da nossa prova vão ser, né, diferentes, mas até o conteúdo vai ser diferente. Mas a forma como é cobrado, a forma como eu redijo as questões, a forma como eu quero as respostas é a mesma, tá? Então, ele foi realmente um treino para vocês. José, juiz titular da 6ª Vara Criminal da Comarca de Contagem, processou e julgou a ação de alimentos ajuizada por Patrícia em face de Daniel. Ocorre que Daniel e Patrícia são, respectivamente, filho e neta de José. Pergunta-se. Vamos entender essa questão. Eu tenho uma ação de alimentos. Autora Patrícia, réu Daniel. Juiz José, que é pai do Daniel e avô da Patrícia. Detalhe, ele é juiz da 6ª Vara Criminal. Tudo isso você tem que pensar, tá? Letra A. Neste caso, foram observados todos os critérios de competência? Justifique. Aí você tem que pensar, nesse quadro, foi observada a competência em razão da hierarquia? Parece que sim, porque é a primeira instância. Em razão da matéria? Ação de alimentos tem que ser na vara de família, não na vara criminal. Então, não foi observado o critério de competência material, tá? Tem a ver com o ramo do direito. Competência territorial, parece que sim, não fala nada que não foi observado. E valor da causa, também tá ok, tá? Então, aqui, ó, neste caso, foram observados todos os critérios de competência? Justifique não, pois a ação foi ajuizada na vara criminal e é uma ação de alimentos, deveria ser ajuizada na vara de família, não se observou-se o critério de competência absoluta material. Essa seria a resposta da questão, tá, gente? Completíssimo e corretíssimo, tá? Letra B. Neste caso, verifica-se a observância de todos os princípios e requisitos da jurisdição? Quais são os princípios e requisitos da jurisdição, gente? Vamos relembrar? Inércia, investidura, aderência territorial, imparcialidade, juízo natural, inafastabilidade, indelegabilidade, inevitabilidade, persuasão racional, motivação das decisões. Tem algum aqui que não foi observado? Ah, tem! Porque o José não tem como ser parcial. Afinal, ele é pai do Daniel e avô da Patrícia. Então, aqui ele é impedido, tá? Então, a resposta seria não. Pois José, sendo o juiz, né? Sendo pai e avô das partes, ele não teria como ser imparcial. Nesse caso, ele seria impedido. Não foi observado o princípio, requisito da
imparcialidade. Certo, gente? Muito fácil essa questão. A segunda questão. Aqui o pessoal pediu até cola para a professora, ver se tem condição. Guilherme, vou falar um trem aqui para vocês. Se na hora da prova vocês começarem a colar no grupo do WhatsApp e me remover do grupo, vocês vão ver, eu não volto para esse grupo mais, eu abandono vocês. Pelo amor de Deus, prova feita em casa, vocês podem consultar tudo, ver se precisa colar. Guilherme ajuizou a ação de cobrança em face de Vicente. O pedido foi julgado improcedente. Guilherme está inconformado. Pergunta-se. Tem outra coisa. Essa prova, gente, feita em casa, com consulta, ela é uma ótima oportunidade para vocês aprenderem consultando, pesquisando, né? É uma forma de avaliação muito interessante, muito construtiva. Aproveitem. Guilherme poderá impugnar essa decisão? Fundamente sua resposta nos princípios do processo. O que tem de difícil aí? Fundamente sua resposta nos princípios do processo. Eu falei onde é que vocês têm que procurar? Nos princípios do processo. Não achei sua aula de princípios do processo, não, professora. Só de princípios requisitos da jurisdição. Amores, essa foi dada em sala de aula, antes da quarentena, lá no comecinho do semestre. Mas se você for no sistema faculdade, tem lá a unidade 2, onde fala dos princípios do processo. Vamos relembrar quais são? Contraditório, ampla defesa, isonomia, lealdade, publicidade, oralidade, disponibilidade, economia processual, celeridade e duplo grau de jurisdição. Sabe o que fala o duplo grau de jurisdição, queridos? Sabe o que fala? Que eu posso rever as decisões judiciais. Ele me dá o direito ao reexame das decisões judiciais. Então, Guilherme poderá impugnar essa decisão? Sim. Porque pensa bem, Guilherme ajuizou uma ação contra o Vicente. O pedido dele foi julgado improcedente. Ele perdeu. O que ele quer? Recorrer. Mudar a decisão. Ele pode? Pode. Por quê? Através do princípio do duplo grau de jurisdição que permite que as ações sejam revistas. Tá? Tinha nada de difícil aí. Neste caso, houve sentença definitiva ou terminativa. Presta atenção aqui. Pedido julgado improcedente. Sentença definitiva. Se o pedido foi julgado, gente, ela é definitiva, ela definiu o conflito, tá? Então, sempre que falar assim, pedido julgado improcedente, pedido julgado procedente, sentença definitiva. Se falar assim, extinção do processo sem resolução do mérito, sentença terminativa. Guarda essa dica para a prova, tá? Pedido julgado procedente ou improcedente, sentença definitiva. Processo extinto sem resolução do mérito, sentença terminativa, tá? Última questão. Fernando pretende ajuizar uma ação de indenização por danos morais em face do Leonardo, alegando que foi ofendido por ele. Fernando reside em Divinópolis e Leonardo reside em Juiz de Fora. Pergunta-se, no caso acima, qual a competência material para o juizamento da ação? Justifique, muito fácil. Ação de indenização por danos morais. Isso é família? Não. Isso é criminal? Não. O que é isso? É cível. É cível. Então, qual a competência material? Vara cível. No caso acima, qual a competência territorial para o juizamento da ação? Artigo 46 que a gente estudou. Fala o seguinte, direito pessoal, a gente vai para o foro de domicílio do réu. Aqui, indenização por danos morais é o clássico direito pessoal. E aí vai para o domicílio do réu, que é o Leonardo, que reside em Juiz de Fora. Então, qual competência? Foro domicílio do réu, comarca de Juiz de Fora. Ok, gente? Bom, acho que foi bem tranquilo, né? Espero que essa revisão tenha ajudado vocês. Repito, estarei com vocês o tempo inteiro, vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês virtualmente, através do WhatsApp, para ajudá-los no que vocês precisarem na hora da prova. Façam com tranquilidade, tá? É bem mais tranquilo do que vocês estão pensando. Tenho certeza que vocês vão sair bem. Desejo bons estudos e boa prova para todo mundo. A gente se vê na terça-feira, dia 26. Tchauzinho, gente!